Hoje, então, você decidiu que a gente vai falar sobre perversão sexual, Sim. né? Explica pra gente o que é a perversão sexual. Para a psicanálise, a perversão sexual são todos os desvios da sexualidade que não levam à reprodução, portanto, à penetração. Então, qualquer coisa na sexualidade que não visa isso é a perversão. Inclusive, dentre outras coisas, diferencia a gente dos demais animais, né? Uhum. Porque os demais animais, um cão, por exemplo, a cadela entra no cio, o cão sente aquele cheiro, né? Aquele exala, faz vai lá, copula com acasala com a cadela, o cio acaba, ela para de exalar e ele fica na dele. Uhum. Então, ele não tem desvio, né? Sim, simplesmente para É o naquele instinto, período ali. Uhum. é o instinto. Nós não temos instinto, nós já falamos sobre, nós temos pulsão. Sim. Dentro das pulsões temos a libido. E a libido ela é plástica, ela se adere a muitas coisas. Então, para nós seres humanos, o ato sexual não é só reprodução. É prazer também, né? Principalmente. Às É vezes que mais prazer, é. satisfação, né? Uhum. E ela tem essa facilidade de se aderir a outras coisas, né? Então, Como, por por exemplo, exemplo? voyagerismo, escopofilia, zoofilia, pedofilia. Para Freud, a homossexualidade Também é uma. também. Porque não visa. Fora de contexto, fora de época, né? Sim, Mas também. para Freud, ele falava literalmente que a homossexualidade é uma forma de perversão. Entendeu? Então a perversão é isso, são esses desvios, né? Que desvia da penetração, portanto, da finalidade final, que é da procriação. Então para a pessoa que tá assistindo o vídeo, né? A gente sempre tem a palavra perversão como uma coisa ruim. Nesse caso, a perversão sexual é sempre ruim? Não, não obrigatoriamente. Quando que vai ser ruim? Eu acho que vai ser ruim em dois pontos. Primeiro, é quando faz mal a alguém, Sim. né? E segundo, quando ela desvia totalmente da reprodução, né? Se desviar totalmente, né? Se você tem perversões que não visa o ato, você perdeu totalmente o sentido, né? Uhum. Mas principalmente que faz mal a alguém. Por exemplo, o sadismo, né? A pessoa que tem de prazer sexual causando Dor. sofrimento ao outro, né? Se não for. Se não for consentido, Aí é complicado. mas quando é consentido, há também, aí há de haver que há uma patologia do outro, né? Se nós formos chamados de patologia, né? Sim. Então, nesse caso, por exemplo, a pedofilia, A a pedofilia. zoofilia, quando você abusa De um animal. de um animal, entendeu? Então, pode realmente sim ser prejudicial, como pode não. Mas normalmente, existe um normalmente ou não é? Vamos dividir em três grupos, né? O primeiro grupo é aquela pessoa que porque eu acho que todo ser humano tem um pouquinho de perversão, mas todos nós temos, porque a gente passa por experiências, né, na vida da gente na infância, né, com esse desenvolvimento sexual que em algum momento a gente vai ficar preso em alguma coisa, entendeu? Em alguma coisa vai te prender. Uhum. Tá? É muito comum a pessoa, mais interessante, principalmente com mulheres. Mulher tem mais isso, de fazer sexo em um lugar onde tem algum perigo, de alguém ver. De alguém chegar e pegar na hora. Exato. Lógico que, assim, um perigo controlado, Sim, né? sim, claro. É tudo isso. Então, essa pessoa, com certeza, ela ficou presa em algum momento da vida dela, né? De presenciar um ato sexual, ainda lá na infância, e recalcou. Então, vamos dividir o primeiro grupo, seria as pessoas que ela recalca essa perversão. Tendo, ela recalca, ela tira da mente, ela não pensa na perversão. Então, ela recalcou. Uhum. Característica dessas pessoas, aquelas beatas de igreja Fervorosa. muito fervorosa, aquele cara muito rígido na moral, na ética, né? Não pode falar, não pode ver uma revista de mulher pelada, não pode ver um filme pornô, não pode falar uma sacanagem. Porque essas pessoas, elas acreditam que é o menor contato, o menor sinal de que tenha alguma coisa com a perversão, elas podem entrar e não sair nunca mais? Exatamente, é o medo. Quer ver um exemplo? O homofóbico.
todo homofóbico ele tem horror à homossexualidade. Por quê? Porque remete à homossexualidade dele recalcada. Uhum. Você pode ter certeza, não é especulação, não. E aí, por ele ter medo ou pânico Ele de, por rechaça. acaso, ser homossexual, ele simplesmente ignora Rechaça. veementemente. Nada que gere risco de levar. Gente, toda essa aversão a alguma coisa tem algo por trás. Uhum. Então, essa pessoa que tem aversão a qualquer tipo de comentário sexual, de mostra, um peito de fora, uma sacanagem, uma revista, um filme, rígida no seu caráter, né? E o problema que eu vejo nessas pessoas é que, para mim, essa libido vai sair de outro jeito. De que forma? Eu vejo, por exemplo, fobia social. Né? A pessoa se isola. Uhum. Né? Porque aí Medo. realmente o contato com o outro é Exatamente. uma porta aberta. Eu tratei de um cara que tinha horror à criança. Por quê? Ele não, medo de ser um pedófilo. E isso tem como a gente ter uma. Olha, ele abandonou o tratamento, né? Infelizmente, né? No momento crucial, quando ele estava se deparando com essa questão, será que eu sou um pedófilo? Ele abandonou o tratamento. Porque acontece isso, tá? Mas, para mim, se ele não está praticando pedofilia, ele não é um pedófilo. Claro. Então, se você imagina uma perversão, você não é perversa, você está na fantasia, é diferente, Sim. né? Então, esse grupo, para mim, ele corre sério risco de desenvolver doenças crônicas, né? Doenças autoimunes, né? Como fibromialgia, dor crônica nas costas, isolamento social, né? Então, esse grupo sofre muito com isso. Porque né? essa libido tá ali, coitada. Libido tem que sair, de algum jeito, né? Libido, para mim, é acumulativo. Sim. Então, vai sair de algum jeito. O segundo grupo seria aquela pessoa que, talvez seja a maior parte das pessoas, né? A maior parte de nós, que tem, digamos, uma perversão controlada. Sim. Né? A pessoa é perversa, mas ela gosta de uma perversão. É permissivo, mas até um certo ponto. Né? Vocês gostam de uma sacanagem, mas com limite. Né? Sim. Por exemplo, entre casais, nem que um dia depois que fecha a porta do quarto, Sim. né? Vão praticar as perversões. Os dois. Socialmente aceito, Sim. não faz mal a ninguém. Né? Esses é a maioria das pessoas, né? Porque todo mundo gosta de uma apimentadazinha, né? Cada um no seu limite. Do seu jeito, É cada um no seu jeito. Esses sofrem menos. Né? E tem aquele que é o perverso assumido. Mas o perverso assumido, né? A gente estava comentando. Ele é um risco para as outras pessoas ou não? É uma boa pergunta. Né? Porque, pessoal, você não vai. Ele é um risco à medida que ele pode exercer dominação sobre outro. Né? Por exemplo, o sadismo. Né? Você pode pegar um sádico, pode pegar uma pessoa um pouco mais fragilizada, né? E praticar um sadismo de uma forma mais violenta ou não consentida, ou que gera sofrimento e que pese que quem consente, para mim, também está doente. Né? Quem consente, né? Se você se envolve com um perverso, que tá um sádico, por exemplo, que está te causando maltratos físicos que você aceita, você não reage e te gera sofrimento, você tem que ser tratado igual. Mas um perverso sexual, como você falou nesse terceiro grupo, assumido, ele tem uma patologia? Não sei se é considerado patologia, porque patologia tem que gerar sofrimento, né? Tem que gerar disfuncionalidade. Né? Se o cara está dentro de um contexto social, ele pratica as perversões dele, frequenta swing, ele pratica sexo grupal, ele, sei lá, é bissexual ou faz o diabo, mas não está fazendo mal a ninguém, eu não vejo nenhum risco. Não estamos falando de uma personalidade perversa, se bem que está muito ligado, tá? Mas vamos separar, nós estamos falando de perversão sexual. Né? Esse perverso assumido, ele sofre muito menos, né? Agora, você falou, e eu me lembrei agora de um filme que fez muito sucesso, aquele 50 Tons de Cinza. Não sei se você chegou a assistir. Não. Depois você podia assistir. Que o protagonista é um homem rico, lindo, né, poderosíssimo, e ele encontra uma mulher, e essa mulher é uma mulher totalmente tímida, acanhada, muito bonita também, mas muito assim, muito apagada, muito sem brilho, e ele não se apaixona por ela, mas ele é sádico. Então ele começa a praticar o sadismo com ela e ela fica naquela... Você falando, me veio agora a questão do filme. Ela fica naquela dúvida, sabe? Um Deus me livre, mas quem me dera. Eu não gosto, então, mas eu gosto. E que é um livro, inclusive, fez um sucesso enorme entre as mulheres. Elas ficaram
Algumas mulheres ficaram enlouquecidas, porque também o ator era muito bonito, enfim, colocaram todo um contexto muito romântico, Por isso que eu não vejo, que é muito né? romantizado. Mas nesse caso, olha só, essas pessoas que têm a perversão recalcada, elas costumam ou acontece se envolver com perversos. Porque ela se realiza na perversão do outro. Alguém é perverso. Entendi. Porque o inconsciente, o recalque, ele exige satisfação. Nenhum recalcado fica quietinho lá. Uhum. Então, se você tem uma perversão recalcada, né, ela vai pedir satisfação. Então, é comum você ser permissivo com. Tipo, você ter um filho totalmente perverso e você incentivar a perversão dele, por quê? Alguém é perverso. Entendi. Ou você se envolver, namorar, ou casar, ou ter um caso com um perverso, mas essa pessoa vai ficar nessa luta, com culpa. Por dentro ali. Gera culpa. Gera culpa. Gera culpa. Então tem muitas pessoas assim que elas se envolvem numa perversão, né? E no outro dia fica morrer de vergonha, de arrependimento. Entendeu? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, se um perverso se é considerado uma patologia, acho que depende se a pessoa estiver disfuncional, né? Caso Se a pessoa não. É tão pervertido que ele não consegue mais. também Está dentro do contexto social. numa sociedade, exatamente, onde tem regras e tudo exatamente. O cara não consegue cumprir as regras nem legais, nem as regras sociais. Sim. Aí sim pode ser considerado uma patologia. Aí rompe uma barreira. Ou se estiver incomodando a partir do momento ele fala, não, peraí, porra. Sim. A perversão está me fazendo mal. Mas, como eu te falei, o cara frequenta a casa de swing. O cara frequenta clube de sadomasoquismo. Né? Toda oportunidade que tem, o cara quer fazer uma puta de uma sacanagem. Isso não faz mal para ele? Não vejo em que sentido estaria fazendo mal para a sociedade. Agora, o cara começa a abusar de pessoas, ser inconveniente, né? Aí sim é um problema. Não ter um comportamento social aceitável. Agora, em que ponto a pessoa chega nesse estágio dessa perversão no mais alto aí que você está? É o não desenvolvimento do superego. Lá atrás. Ou um superego muito permissivo, né? Porque o superego que controla isso na gente. Que chama a gente para a realidade, né? Falou, opa. Ele bota a régua, né? O superego, como a gente já falou em outros vídeos, é uma instância desenvolvida levando em consideração todos os teus contatos, teus pais, avós, professores, todos os exemplos que você tem na tua vida, de sociais, e a gente desenvolve essa instância que toma conta da gente. Que é super importante, né, Laura? Sem superego é perversão pura. Né? Sem superego, então, o cara mata a mãe e vai no cinema. Sim, nossa. Então lá atrás, né, no caso lá na resolução de Piana, é que a gente vai ter esse parâmetro. Que a gente vai... de Piana. Então o ego, que somos nós ficamos entre a exigência do id, que o id é que é o perverso, o id é que quer querendo. Ele que quer prazer a qualquer custo, né? O id é o criança, né? A nossa criança, e entre o superego que fala, não pode. E o ego tem que ficar ali, manobrando. Intermediando essa luta. Intermediando. Então a gente vê no tratamento uma pessoa com superego muito rígido, né? Ela começar com o tempo a ter um afrouxamento do superego, né? Se permitir, né? Porque também muita rigidez também... Não é legal, gente. Não. E também as crianças que o id é muito exacerbado, que faz tudo quanto é tipo de merda, também começar a criar um pouco mais de consciência, né? Que a gente já falou aqui, ter consciência.